casais, tudo bem? Então, obrigado Luiz e Malu por uma aula ótima, amém? Não sei onde estão eles. Foram embora, não estão aqui, amém? Mas, então, esta aula iria ser feita por Martin e Carmen Bentley, que eles são incríveis, eles casaram a gente. Porém, eles não conseguiram o visto. Então, eles não estão aqui. Então, vocês não têm a nós, amém? Vamos com o que tem. Amém. Então, vamos ter um tempo de perguntas e de respostas, porém, vamos ver alguns conceitos primeiro, amém? E vocês têm perguntas, por favor, esteja pensando para poder falar com a gente, amém? A Linda e eu levamos 24 anos de casados, amém? Eu sei que muitos aqui levam mais tempo, porém, Deus nos deu um bom casamento, bom matrimônio, graças a Deus. E como falou Luiz e Malu, bons discípulos têm bons casamentos. Então, eu queria ver alguns pontos de conflito que podemos ter no casamento. O primeiro ponto que queremos ver hoje, é o ponto o que eu chamo a injustiça. O que acontece às vezes como casais é que vemos que é injusto às vezes a situação que estou como casal. Porque às vezes há muitos problemas da família de minha esposa ou meu marido, ou tem problemas financeiros, ou tem problemas de caráter, e você começa a pensar que talvez é injusto. E vamos ver uma escritura aqui, em 1 de Pedro, capítulo 2, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, vamos lá. Fala, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Muitos casamentos lutam porque acham alguma situação no casamento que é injusto ou injusta. E a Bíblia fala que é louvável diante de Deus você sofrer injustamente por causa de Cristo. Agora, você está casado com um discípulo, amém? E uma discípula. Porém, tem aspectos no caráter de um de outro que é difícil, às vezes, para nós suportar. Então, às vezes, alguém tem um dos dois tem a tendência a ter raiva. Não acontece isso? Um dos dois tem a tendência a ser orgulhoso ou orgulhosa. E você acha, nossa, que injusto isto, não? Tenho que suportar esta pessoa. Mas essa pessoa tem que suportar você em outra área. Então, e quando vemos o casamento como injusto em alguma área, ali podemos lutar muito. E é por isso que nós temos que ter muita gratidão em nossos casamentos. Sim, a pessoa que você tem ao lado de você não é perfeito ou perfeita, mas é a pessoa perfeita por Deus para você chegar nos céus e para poder ajudar-nos uns aos outros. Mas cuidado com o conceito da injustiça. E vou falar um pouquinho mais, mas vou deixar a Linda falar um pouquinho. Sim, pensando no conceito da injustiça em nossos casamentos, aí
tem que surgir o mandamento de perdão. A gente tem que aprender como perdoar muitas vezes a mesma coisa, porque vai acontecer várias vezes, por muitos anos. Então, estou falando dos dois, né? Quem está rindo é porque acha que está sofrendo, mas o outro também está rindo, né? Tem os dois lados. E temos que aprender como nos perdoar. E Jesus nos deixou o padrão de como perdoar. Como que a gente tem que perdoar? Como Ele perdoou você, né? Então você pensa, quantas vezes, só hoje, quantas vezes Jesus perdoou você hoje? Quantas vezes, quanta paciência Jesus teve com você só hoje? Isso é quanto a gente tem que perdoar, quanto a gente tem que ter paciência com o nosso marido, com nossa esposa. Que é o padrão e o exemplo que Jesus deixa, porque Ele é nosso exemplo, tá? Eu lembro, uma vez, estamos aqui em Brasil, Raul estava pregando, e ele tem aprendido agora melhor. Mas quando ele estava pregando, ele estava fazendo um ponto e estava falando sobre Salomão. Aí ele falou, nossa, Salomão que teve muitas esposas, se já é difícil com um, imagine 700. Aí eu... sentada aí, tomando anotações, assim, eu não estava pensando nada. Aí ele disse, é tão difícil com um só. Aí eu, de onde veio? Aí eu teve que perdoar. Mas isso acontece assim, às vezes fala uma coisa, faz outra coisa, e fere, né, dói. Às vezes é mais grave, às vezes não, mas o perdão é o mesmo que a gente tem que ter. Isso tem que ser algo que flui, mais na mente, o que a gente pensa, e no coração, do que isso não está correto, isso não deveria ter feito, eu não fiz nada, eu não faço assim. Isso não pode ser o mais rápido que vem na mente. O que vem na mente tem que ser o conceito mais espiritual, que Deus pede para a gente ter. Como devemos pensar e como devemos ter essa gratidão que surge, que alimenta o amor em nosso casamento. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Sim, cada casamento tem uma dinâmica diferente. Então, em nosso casamento, minha dinâmica é que eu posso ser insensível como marido. Tem algum marido insensível aqui? Amém. Minha tendência é ser insensível. E a tendência da Linda é ser emocional, explosiva. Então, mas eu tenho tendência a ser orgulhoso. Então, tem uma pessoa que é orgulhosa no casamento, é insensível, e tem uma pessoa que é explosiva com raiva. Então, se nós estamos perto de Deus, é uma constante luta. Mas quando estamos perto de Deus, é incrível, amém? Então, eu te quero animar. Vocês têm uma dinâmica no seu casamento. E tem que lutar para ver a outra pessoa como seu complemento. Eu precisava uma pessoa mais emocional e mais emotiva. Porque senão o casamento fosse muito tédio, amém? Comigo. Então, Linda é divertida, gosta da vida, gosta de desfrutar. Eu sou mais disciplinado. Para mim seria em algumas áreas. Por exemplo. Exato. Por exemplo. Então, essa é a nossa luta, entende? Então, é uma luta constante, ainda depois de 24 anos de casados. Então, mas é muito importante para nós amar-nos e aceitar-nos uns aos outros. Como Romanos 15, 7 fala, aceitem-se uns aos outros, como Jesus os aceitou,
para a glória de Deus. Amém? Então, cuidado com o assunto da injustiça. A injustiça pode ser vista também na carga familiar da outra pessoa. E isso causa muita luta às vezes. Então, minha família se torna a família da Linda, entende? A família de Linda, sua mãe, seu pai, seus irmãos, se torna a minha família. Então, ela tem que carregar os problemas da minha família. E eu tenho que carregar os problemas da família da Linda também, porque não é a família dela, é nossa família. Cuidado com falar, é sua família. Tem falado isso antes? É o problema da sua família. Não, é o problema da nossa família. Faz sentido? E, às vezes, um dos dois tem mais disfunção na família que outro. Amém? E isso acontece. E se é o caso, tem que ter muita graça e muito amor e paciência. É interessante, nós temos muita paciência hacia nossos filhos, amém? Mas às vezes um com o outro temos pouca paciência. Nossos filhos são incríveis, eles são discípulos também, são fiéis, amém? Mas a paciência tem que ser aqui, amém? Isso é muito importante. Então, vamos ver o tema da empatia aqui. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, vamos lá, empatia. You want to do this one too? I was ready for this one, but Okay. 2 Coríntios 1, esta escritura é muito boa, versículo 3, fala, 2 Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, podamos consolar os que estão passando por tribulações. A Bíblia fala que nós podemos consolar os outros. Por quê? Porque Deus nos tem consolado a nós. Então, no casamento, isso é muito importante. E a palavra que nós usamos é empatia. Então, algo que eu tenho aprendido no casamento, que ajuda muito, é se Linda me fala algo, não necessariamente responder nesse momento, mas empatizar. Então, no casamento, ela me pode falar, Raul, você, não sei, foi insensível, ficou com raiva comigo nesse assunto. E minha tendência, eu posso ouvir e é defender-me, não é assim? Mas não te defenda, empatiza. Vou dar um exemplo. Ele me fala, Raul, você foi insensível. Eu posso falar, obrigado por me falar. Eu posso entender porque eu fui insensível se eu me coloco nos seus sapatos. Você fala em português sapatos? Se eu me coloco em seu lugar, eu posso entender como você enxerga que eu fui insensível. Ainda que não concorde, entende? É muito importante isso no casamento. Eu posso entender seu ponto de vista. Sinto muito que eu feri você, mas eu posso entender. Em inglês, I got it. Eu falo em inglês, I got it. Eu posso sentir o que você está sentindo. Isso é muito importante, porque às vezes os maridos são muito rápidos em pedir desculpa. Oh, me desculpa, me perdoa. E para a esposa é como quase uma licença para seguir pecando. Entende? Então, não, é muito importante poder empatizar e sentir, nossa, mas eu posso sentir porque você se está sentindo dessa maneira. E às vezes, aunque concorde ou não concorde, mas eu tenho que colocar-me no lugar dela e empatizar com o sentimento. E no meu casamento, muitos erros que eu cometia é que eu só pedia perdão rápido. Eu sou muito rápido para pedir perdão. Mas para a esposa, isso pode ser um insulto, porque eu sigo pecando de insensível e eu peço perdão e eu peço com raiva que ela não pede perdão, entende? Mas eu peço perdão rápido, mas
a verdade é que eu estou sendo super insensível porque não estou empatizando com ela. Quando eu empatizo, ela pede perdão depois. Amém? Isso é muito importante. Então, você pode falar sobre isso. Então, é uma área bem importante o jeito que a gente fala um com o outro, né? Sim. E sim, é importante comunicar e falar o que sentiu, o que aconteceu, e ele empatizar com você. Isso é muito importante, e você também com ele. Mas eu acho que um jeito que a gente precisa aprender é lembrar que você não tem direito a colocar culpa. Jesus veio tirar a culpa, né? Então, não é seu trabalho colocar culpa em ninguém, nem você mesma, nem no seu marido. Então, quando algo acontece, tem que falar o que aconteceu e por quê. Então, por exemplo, você tem que falar sem acusar. Então, fala assim, quando você fala X, eu sinto Y e me faz entender Z. Entendeu? Você fala que aconteceu sem acusar. Porque, como falei, ninguém tem direito de colocar a culpa se Jesus tirou a culpa. Então, você não pode fazer isso. Isso é falta de respeito para Deus, que deu a vida por isso, e falta de respeito pelo casamento, que foi dado por Deus, e falta de respeito a seu marido, que o trabalho, o papel dele é amar você. Então, se ele está sendo, se está sendo difícil, talvez você é difícil de amar. E aí você está culpando, entendeu? Então, primeiro pensar como eu estou sendo, e eu quero explicar o que acontece quando fala isso. Me faz sentir. Não que você me faz sentir. Sim. Ninguém te faz sentir nada. Você tem controle de suas emoções. Então, não pode culpar, mas sim pode falar o que acontece. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom. Um ponto sobre a comunicação. Tiago 1, vamos lá. Vocês conhecem a escritura, mas é muito boa. Tiago 1. Estão comigo, irmãos? Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Uau! Se algo fere o casamento é comunicação ruim. É muito importante no casamento saber ouvir. Muitas vezes queremos falar, não? Mas é muito importante ouvir. Se você é marido, nós recomendamos sempre ter pelo menos um tempo na semana na qual vocês podem falar como se estão sentindo emocionalmente. Claro, orar a Deus primeiro, mas falar como vocês estão sentindo emocionalmente, com a vida e ainda com o casamento. Poder falar isso totalmente. Como marido, eu recomendo, deixa a esposa falar primeiro, amém? E depois que termina de falar tudo o que está sentindo sobre a vida, sobre sua família física, sobre os filhos, sobre você no casamento, depois você tem que falar algo muito importante, amém? Ouçam isso, irmãos. O que tem que falar? O que mais você está sentindo? E aí escutar a mais, amém? O que mais você está sentindo? E tem que ouvir atentamente, não ouvir no celular, assim, não vejo irmãos que estão assim ouvindo, sim, eu estou ouvindo, eu estou escutando. Não, deixa o celular, amém? Deixa o celular, olhando no jogo de futebol, não, tem que ter atenção direita hacia seu cônjuge, especialmente hacia sua esposa, maridos, amém?
A esposa tem que ter um espaço para poder falar tudo o que ela está sentindo. E você como marido tem que escutar e não ficar com raiva. Amém? Não ficar com raiva. Escutar. E sim, e quando ela está falando, muito do que ela está falando é como você tem errado como marido. Ou como você tem ferido ela. Mas tem que ter a humildade de escutar e assumir responsabilidade, empatizar, pedir perdão e arrepender-se. Amém? Porque a pessoa que eu mais amo, humanamente, é linda. Amém? Mas qual é a pessoa que vocês acham que eu mais peco, humanamente? A linda. Então, a pessoa que mais amo, humanamente, depois de Deus, mas é a pessoa que mais peco. Qual é a pessoa que mais tenho tendência a ter raiva? A linda. Mas é a pessoa que eu mais amo no mundo. Então, nosso relacionamento é muito, muito importante. E nós, os dois, somos líderes. E temos os dois caracteres muito fortes. Linda tem muitas convicções. Se você conhece Linda, ela tem muitas convicções. Mas eu tenho muitas convicções também. Então, se nós somos espirituais, pode ser uma luta muito forte. Então, mas usualmente temos muito bom casamento. De vez em quando temos essas lutas também. Mas por isso precisamos esse tempo semanal de poder comunicar-nos e poder falar tudo o que sentimos e orar juntos e ler as escrituras juntos. Então, Sim, eu aprecio muito o Raul. Ele realmente busca muito melhorar com Deus, arrepender, escutar. Tudo que ele está falando, realmente, ele faz no casamento. Ele se esforça muito e vai para Deus. Quando a gente era jovem, casados, era assim, aprendendo, né? Diferente. Eu lembro um tempo, falando de falar e escutar, ele veio para mim e perguntou: então, linda, qual é o seu plano amanhã? Aí eu comecei a falar, então, às 9, às 10, não sei o quê, quando chegou meio-dia, aí ele escutou, virou e foi embora. Aí eu, mas ainda tem o resto do dia, né? Você perguntou, como é o seu dia amanhã? Aí eu estava falando, mas chegou meio-dia, não falou nada, só virou e foi embora. foi suficiente. Aí ele falou, eu falei, Raul, mas você não me perguntou? Não, mas só queria saber até meio-dia. Então pergunta isso. Vai embora, não me fala nada. Pode ter confusão na comunicação, né? E aí a gente vai aprendendo como escutar, que perguntar, que falar, que não falar, do jeito de falar. Tem que ter muita paciência um com o outro. Eu queria animar muito as esposas, as mulheres. Quando a gente falar com fé, enquanto você acredita, quanto seu marido vai, como ele está crescendo para ser. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer. Você falar com fé de quem seu marido vai ser. Não falar com crítica de como ele é hoje. Faz sentido? É isso que eu quero dizer. Desse jeito, você tem que tratar e falar seu marido. Falar desse jeito, pensar nele assim. Porque você está orando todos os dias por ele, ou não está? Então, tem que estar orando. Orar por o amor dele, a fé dele, a disciplina dele, as finanças dele, a sabedoria dele. Todas as áreas dele, estar orando todos os dias. Você é a maior porrista dele. E você precisa falar a ele quanto você acredita. Por sua fé estar em Deus, quanto ele vai crescer. E você vai ver quanto ele vai crescer por Deus. Né? E também confiar o crescimento dele a Deus.
Não que ele vai crescer porque você vai corrigir, porque você é crítica, porque você falou como deveria ser. Isso não ajuda a crescer, ninguém. Nenhuma planta, você já viu? Se você fala coisas ruins à planta, a planta morre. Imagina falando desse jeito com os seus filhos e seu marido. Entendeu? Aí não tem nenhuma confiança em Deus. A sua confiança é porque Deus é poderoso. Não porque seu marido tem muita força. Ninguém tem muita força aqui. Nenhum de nós. Não podemos ser diferentes se não for por Deus. Então, sua confiança e sua fé tem que estar em Deus, não em sua correção. Exato. Muito bom. E cada etapa da vida é diferente. Então, nós estamos na etapa da vida que nos Estados Unidos chamam a etapa do sanduíche. Que etapa é o ditado lá nos Estados Unidos? Que é a etapa do sanduíche? Estamos em uma etapa da vida que nós temos que cuidar de nossos pais. E temos que ter um plano para nossos pais, que já estão morrendo, estão mal de saúde. Meu pai morreu. E essa etapa é difícil. Nós somos os pais de nossos pais agora. E você entende isso, não? E ainda estamos na etapa que temos que cuidar, ainda que nossos filhos são adultos, temos que cuidar deles. Então estamos sendo pressionados por os dois. Temos que cuidar do pai da Linda, a mãe da Linda, a irmã da Linda, os sobrinhos da Linda. Todos eles, nós somos os pais deles. Ao mesmo tempo, nossos filhos. Ao mesmo tempo, a minha mãe. Então, estamos pressionados por os dois lados. Então, ao mesmo tempo, nós recebemos as piores notícias do movimento todo o tempo, de todo mundo. Então, isso cria muita pressão em nós e nosso casamento, mais que nunca. Então, agora temos que estar mais perto de Deus que nunca. E voltando à aula do Luiz e Malu, que fizeram um bom trabalho na aula, a área da intimidade é uma área muito importante. Quero falar algo rapidinho sobre essa área. Se você arruma a intimidade no seu casamento, você arruma como 50% do casamento, ou mais. Sim. Então, a 1 Coríntios 7, que falou Luiz, a frequência da intimidade deve ser o desejo do cônjuge que tem mais desejo. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Não importa. Aquele que tem mais desejo deve de ser cumprido isso. Amém? O problema acontece muitas vezes quando a esposa tem mais desejo do marido e o marido rejeita a esposa. Isso é muito, muito ruim. Marido, se isso é o caso, tem que arrepender-se. Amém? Quando a esposa rejeita o marido, aí podemos ajudar mais a esposa. Amém? A esposa tem que arrepender-se também. Mas quando o esposo rejeita o marido, tem um problema grande aí. E usualmente é quando o marido tem depressão, tem várias coisas. Mas é importante buscar ajuda no casamento. Porque uma mulher não amada, que não se sente amada, é uma mulher que está sofrendo bastante. Amém? Então, se precisa ajuda na área da intimidade, busca ajuda com seus discipuladores. Amém? Então, quer falar algo disso? Eles cobriram tudo. Amém, já cobriram tudo. Ótimo. Então, Já tem um desafio. amém. Já tem um desafio. Então, vamos fazer isto para terminar. Se tem perguntas, amém. Se não tem, tudo bem. Mas nós somos experts no casamento, porém, levamos muito tempo casado e discipulamos muitos casados. Por lo menos sabemos aconselhar o que não fazer, amém?